バカみたい子供のなのね。おめをお手のき続いて。嘘が下手なくせに。Yo, Tomodachi! Daijoubu kai! Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre Yakuza hoje. Já que esse mês, né? Não sei quando tá saindo esse vídeo aqui, não sei se eu vou postar no dia 24, dia 25, se eu postar dia 18, dia 19, enfim. Vai sair a série da Yakuza Like a Dragon na Amazon Prime. Então vai ser legal pra caramba. Gostei muito do trailer, já tô empolgadaço, né? Então vai ser dia 24, se não me engano. Talvez eu poste aqui dia 25 depois. Ou no próprio dia 24, na quinta-feira, eu costumo postar sexta. Enfim, vamos descobrir aí. A data não é importante, vamos lá. Como sempre, eu gosto de começar pelo nome. Então, temos o nome Yakuza. E eles também gostam de um outro nome, que é Gokudo. Tanto que o nome japonês do jogo é Ryugoku, né? Do Yakuza Like a Dragon, né? É Ryugakudo, né? Se eu não me engano, acho que é esse o nome mesmo. Agora eu tenho que pesquisar. Devia ter pesquisado antes de fazer o vídeo. Oh, meu Deus. Vou olhar aqui. Como eu disse, é Ryuga Gotoku. Então... esse é o nome da franquia, né? Dos jogos Yakuza em japonês, enfim. Enfim, o nome aqui, né? O Yakuza vem dos números 8, 9 e 3. Por quê? Porque eles têm a leitura de Yakuza, né? Japonês, né? Peraí, alguém pode estar perguntando, mas 8 não é Hachi? Em japonês? Sim, é Hachi. Mas também pode ser lido como Ya. Em contagens, em algumas coisas, ele é lido como Ya. Yatsu, por exemplo, que é uma forma de contar. Aí o 8 é lido como Yatsu, né? Tem esse Ya aí. O 9 vem de Q, mas em algumas leituras, como 9 horas, que é Kuji, ele é lido como Ku. E então tem isso. E o Sam, né, o 3, em algumas leituras também vai como se fosse um Z. Então ficou esse Yakuza. E por que esses números? Esses números vêm de um jogo chamado Yoichokabu, que é um jogo de cartas também. É uma das piores numerações que você pode ter com isso. Você pode ter esse tipo de número. E aí tem isso, dá esse aspecto de azar. Muitos deles não gostam, por isso preferem ser chamados do Gokudo, que seria algo como caminho extremo, né? Que também por isso que o nome do jogo tá Ryuga Gotoku, que é tipo o Like a Dragon mesmo, como um dragão. Tem a ver esse aspecto de caminho extremo também. E também tem outro nome que eles preferem também, esse Ningyo Dantai, que é tipo organização honrada ou organização cavaleiresca, né? Eles preferem esse jeito, até pelo aspecto de eles terem uns certos rituais aí que eu vou falar um pouco mais pra frente aqui, né? Agora, vamos ver como a origem deles. Aqui temos a origem do nome, mas a organização em si, como ela foi formada? Bom, primeiro eles tiveram origem lá no período Edo, né? Que é de 1603 a 1868, assim. Mais ou menos na metade do período Edo, assim, 1700 e tal, fazendo com que a organização tenha por volta, né, pouco mais de 300 anos de existência, né? Bastante tempo para eles estarem ainda, né? Enfim, começou com 2 grupos, né? O primeiro deles é o Tekiá, que são, tipo, um grupo que viajavam de vila em vila, vendendo produtos de baixa qualidade, né? Em festivais ou em mercados. E também, muitas das vezes... droga, um som logo agora, mas vou aproveitar que eu bocejei aqui e vou tomar uma água. Bebam água. Eu nem vi o filme do Deadpool, mas estou fazendo referência. Então, quando eu tava falando eles venderem, muitas das vezes eles também eles eram seguranças de festivais shintoístas ou de algumas outras coisas, né? Coisa que existem até hoje, né?
da Yakuza nos seus locais servirem às vezes como protetores, sabe? Dar essas seguranças. Que muitos criminosos abaixo deles não tentam fazer nada nos locais da Yakuza, né? Eles não vão até lá. Então eles têm isso de serem guarda-costas ali do local, obviamente cobrando uma graninha, né? Nada de graça. E também desse grupo TQA, o Shogun ali na época, por volta, como eu falei, 1700 e pouco, deu um status que o pessoal que fazia parte desse grupo, do TQA e do outro que eu vou falar, que deram origem à Yakuza, eram pessoas de classe baixa na época, até da mais baixa possível, que eram considerados como humanos direito. Alguns samurais que perderam, de classe baixa, mesmo de samurais sendo da classe alta, tinham samurais pobres também, que estavam até mais pobres do que os outros que estavam na classe abaixo dele, sabe? Então, às vezes eles perdiam um mestre e tudo, e para conseguir dinheiro, sobreviver, também acabavam indo para lá. Tá? Mas não eram mais samurais, assim, digamos assim. Mas para tentar evitar brigas de outros clãs, assim, essas rivalidades, né? O Shogun deu um status de samurai, tipo, pro chefe que veio o Oyabun, que é o líder deles, né? No site que eu peguei tá falando pai adotivo, mas eu vi do significado no nome, tá mais ou menos como líder, mas talvez a palavra original lá seja algo como isso, porque a Yakuza também trata como uma família. Então esse chefe seria como se fosse o pai da família, todo mundo seria meio que filho dele. Então o Shogun meio que deu esse status para eles terem um status maior, e talvez para esse Oyabun também meio que fazer com que todos os clãs, né, todas essas gangues, né, digamos assim, né, fossem leais, eles obedecessem a um chefe, fazendo para o Shogun também lidar seja mais fácil. Porque se todo mundo obedecer a ele, e o Shogun conseguir controlar ou evitar que o Oyabun fizesse muita coisa ruim, ele conseguir diminuir a criminalidade ali só falando, que é mais fácil você tomar controle de um só, ficar de olho em um só, né? Já que ele ele fica de olho nos outros, né? Foi uma das estratégias, assim. Aí o outro grupo é os Bakudo, que vem de tipo apostadores, né? Por isso aquele anime em mangá chamado Bakuman também tem esse nome de Bakuman, que é tipo do apostador também. Sabe, que eles apostaram no sonho e tudo. Esses Bakudo, como tem o nome de apostadores, eles são mais ligados a jogos, né? Também, daí vem o nome da Yakuza também. Né? Eles são mais ligados a esses jogos de azar, né? Que também tem uma ligação que era proibido no Shogunato, esses jogos de azar, né? Tinha um pouco, mas era restrito a locais como o Yoshiwara, lá que tinha os bordéis também, que também é mais fácil de ser controlado porque está em apenas um local essas coisas. Então fica mais concentrado ali e também lá paga imposto. Então não eram ilegais, né? Já que estão pagando impostos ali pro Shogun. Enfim. Aí falando nisso, então uma das coisas aqui foi o Hanafuda, um jogo, acho que eu não conheço, eu tenho até aqui, que eu comprei de um amigo aqui meu, o Hanafuda aqui, bem legal essa cartinha, deixa eu pegar aqui, umazinha, pera aí, aqui, tá vendo, tem a florzinha aqui, né, é bem legal o joguinho. E, voltando aqui, como era proibido jogos assim, o Hanafuda meio que foi criado pra burlar essa lei. Porque como eu mostrei, você viu que tem uma imagem, um desenho ali. E tem outros desenhos, tem uns animais, uns outros tipos de desenho, que dava para ser burlado aquilo como se fosse uma arte. A carta é só uma arte, um enfeite, né? Então, Nossa, eu ia falar em japonês, Mimikazari, que é brinco do Tanjiro, é uma carta de Hanafuda, que tem um sol ali e tal. Então, dá pra ver como já vai com um enfeite. Então as pessoas achavam, né, os oficiais achavam que era só um enfeite, mas é um jogo também, tinha apostas e tudo. Outras coisas que você também mexe com as coisas de jogos. Eita, tá travando aí? Será que bugou alguma coisa aí na imagem? Tomara que não. Vou tentar ver mais aqui, se travar depois eu vejo.
Então, tá falando, a Yakuza mexe com jogos, né? Continua mexendo com jogos hoje em dia. E uma outra coisa que esses Bakudo também faziam eram as tatuagens. Era eles que tinham mais tatuagens no corpo. Nesse período, a tatuagem começou aqui para mostrar que a pessoa foi presa. Se eu não me engano, era uma marca na testa que fazia para mostrar quantas vezes a pessoa foi presa. Ou no rosto, assim. Só que a Yakuza também fazia de arte, né? Hoje em dia eles continuam fazendo isso. Até fala que quando eles jogam cartas ou coisa assim, eles tiram a camisa e mostram a arte de cada um. Meio que representa o clã que ele faz parte, mostra a arte que ele tem, só que a tatuagem, grande, sabe? Bem bonitas, feitas assim. São desses grupos, foi desses dois grupos a junção que deu origem à Yakuza como a gente conhece, né? Que eles pegaram as coisas de fazer segurança, de vender produtos, né, ilegais ali, fazer jogos, a tatuagem, coisa de extorsão, tudo isso juntou. Muitos hoje em dia, alguns clãs falam que são os Tekias, que são os Bakudo e tudo assim. Na Yakuza moderna, ela teve o seu ápice. Em 2007, foi estimado que havia volta de mais de 100 mil membros, 102 mil membros mais ou menos, em 2.500 famílias trabalhando no Japão e fora do Japão, sabe? Então ele foi o ápice deles ali. A partir também do ano 2000, assim, as leis ali no Japão também foram ficando mais rígidas para tentar combater mais a Yakuza e reprimir mais os seus seus trabalhos ali, os seus negócios, né? Negócio é a palavra que eu queria falar, né? Mas pode falar, a lei era mais branda porque tem, tipo, é ilegal o que eles fazem, eles são meio ilegais, mas também tem certa legalidade, é complicado. Tem aqui uma página, um site que eu tava pesquisando, não lembro se foi na BBC agora que eu li, mas lá tem que certas coisas a Yakuza não era tão ilegal, tanto que tinha placas meio que você conseguia entender e sabia que a Yakuza estava lá. Todo mundo via, sabe? Mas eles cometiam, obviamente, crimes, extorsão, coisa de droga, jogos ilegais, enfim. Mas eles também atuam em coisas legais, como eles têm, tipo, empresas legalizadas, eles, tipo, na bolsa. Então, tem coisas legalizadas e coisas ilegais, né? Mas como tem essa parte ilegal, obviamente, tem que prendê-los. Então, aí as leis foram mais restringindo a ação deles, eles começaram a ficar mais invisíveis, né? Então, foi ficando mais difícil encontrá-los, porque como tá ficando mais difícil para eles, né? Eles vão ser presos se forem vistos, então foi ficando cada vez mais na surdina, né? Cada vez mais escondidos para não serem presos, né? Obviamente. Mas tem essa questão meio dualidade deles, mas é complicado também, porque como eles têm mais de 300 anos de existência, e por eles serem chamados de crime organizado, eles são organizados. Então, obviamente, eles têm contatos e pessoas dentro de diversos locais, de várias empresas, no governo, enfim, isso aí é uma questão meio óbvia, né? Como eu falei lá que o Shogun deu um status de samurai, assim, dando um certo status a mais ali, e como alguns também vinham de alguns samurais, então, que não tinha mais o senhor deles e tal, tem essa ligação. Obviamente, eles são organizados, né? A mente criminosa vai pensar, quer se safar, né? Então vai dar algum jeito, deve ter alguns advogados, policiais e gente infiltrada que sabe quando a polícia vai lá investigar, sabe onde é que vão fazer, enfim, essas coisas ali que a gente pode ver em filme. Ficção, mas pô, ficção também se baseia em algumas coisas. Também é difícil de pensar que um criminoso não quer ser preso. Na verdade, tem isso também, né? Mas enfim, isso aí são outras coisas, né? Também acho que no jogo da Yakuza, eu não joguei todo, joguei um pouco, o 0, na verdade, né?
não foi lançado primeiro, mas cronologicamente seria tipo... Não, também não seria o primeiro. Porque tem um que se passa no período Edo, lá, enfim, né? A criação da Yakuza. Enfim, o 0 vem antes do 1, pronto. Eu joguei um pouco deles ali, mas deve mostrar algumas coisas, como são organizados, são chefes muito poderosos, então sempre tem gente, suborno, essas coisas. Então no próprio jogo da Yakuza, quando eu jogar, eu posso falar melhor sobre isso, que o jogo é falado, que especialistas da Yakuza, até gente que era da Yakuza, fala que esses jogos representam bem como funciona, né? Aí isso eles estão dizendo, eu não sei, né? Falando, enfim, tirando esse lado aqui, alguns rituais, algumas características que eles fazem, acho que é muito comum, que é o Yubitsumi. Caraca, vou ver o nome aqui, peraí. Exatamente, acertei. Yubitsumi, que é o dedinho, né? Que normalmente é tipo cortar essas dobras aqui, geralmente é o mindinho. Corta aqui, normalmente. Que é pra quando você faz algo ruim, né, sem vergonha, sabe, pra demonstrar, como é que, caraca, esqueci a palavra, pra você pedir desculpa pro Oyabun, né, o chefe, que você fez algo errado. Aí você corta. Para que cortar isso, né? Antes era porque normalmente se usava espada, né? Então, para segurar ficava mais difícil, você ficava um pouco mais fraco na hora de usar a espada, né? Katana. Então, fazia com que ele ficasse um pouco mais vulnerável, esse integrante, a fazer ele depender mais dos seus irmãos ali, né? Fazendo esse senso coletivo maior. Servia mais por isso. E conforme fosse cometendo outras coisas, ia cortando o outro, né? Aí ia ficando cada vez mais difícil de manusear a katana da forma correta. Hoje em dia, ainda tem, mas está diminuindo bem isso. E aí eles estão pagando uma multa aqui. Mas quando tem, hoje em dia mesmo, ainda eles usam uma prótese para ninguém ver que ele tá sem, porque você vê alguém sem um mindinho, a chance dele ser da Yakuza, assim, a partir assim, é alta, né? Então, para não levantarem suspeitas, faziam isso. Outro também que é bem visto, né? Esse do mindinho apareceu até no John Wick, se eu não me engano, o 2? O final do 2 ou o final do 3? Eu acho que é no 3. Que ele tá pro chefe lá dos assassinos lá. Aí ele corta também o dedo. Tem isso. Enfim. Outra coisa é o Sakazuki, né? O Sakazuki é o pratinho. E o personagem de One Piece. Ele tem o nome por causa do pratinho. Porque você beber o sake, tipo, com o líder e tal, meio que faz você pertencer à família, pertencer o clã da Yakuza, né? O Luffy, o Sabo e... oh, meu Deus! O Ace fizeram isso, bebendo sake e fazendo eles tornarem irmãos, que é um ritual, um negócio da Yakuza, de fazer isso, né? Fazendo eles pertencerem à família. Outras coisas também que eles têm esse senso de... bem meio como um samurai tinha com o seu senhor, né, o seu daimyo, eles têm com o Oyabun, o chefe, eles dão a vida, sabe? Eles têm esse senso, assim, de dar a vida por eles e pela missão, as coisas que eles têm que fazer, assim. Até por isso tem esse corte quando você trai ou faz errado as coisas, assim, né? Bom, esses aí são um resumo da origem, do que eles fazem, bem resumido do que é a Yakuza, né? Bem visto, popular com as tatuagens, coisa do dedinho, do sake, né? Uma das coisas também que ex-integrantes da Yakuza, né, quando saem, podem ser presos, saem, ele tem muita dificuldade em voltar para se reintegrarem à sociedade, terem empregos normais, como a maioria, assim, de nós, as pessoas que vão presas e se arrependem, pagam tudo e vão tentar mudar. Realmente é bem complicado isso. Aí tem outros questionamentos e tal, mas é só
falando aqui. Aqui é porque Yakuza faz parte da história, se tornou parte da cultura pop também, aparecendo em vários animes, jogos, tem a série de jogos lá. Então, é bom ver também porque eles são antigos, né? Bem lá do período Edo, na era do Shogunato Tokugawa. Então, faz parte da cultura, tem mais de 300 anos, tá enraizado, de, como eu falei, né? Como serem organizados, estar em vários locais, então eles fazem parte das coisas ali. Então é sempre bom para ir conhecendo mais, você ver essas coisas. E também para saber mais sobre a série. Espero que ela seja muito boa, né? O jogo parece muito bom. O pouco que eu joguei já foi sensacional. Quero jogar mais, jogar todos. Então é isso. Comenta o que acharam, como é que tá. Se postar depois da série, me conta o que vocês acharam da série também aí. Se quiserem que eu faça o vídeo da série, você comenta aí também se eu vou fazer. Pode ser meio complicado, porque coisa da faculdade, enfim. Mas é isso aí, até mais, meus amigos. Baka mitai, kodomo no nano ne. Ume o ote no kitsuzuite. Uso ga heta na kuse ni. Waraenai ega o miseta. I love you もろくに言わない。唇で本当に不器用なのにどうしてさよならは言えたの。ダメダメダメよダメだのよ。あんたが好きで好きでどれだけ強いよ酒でも梅がない思い出がバカみたい。Essa pega aqui é o sofrência japonesa aqui, muito bom esse aqui. Ai, caramba. Vamos então começar aqui o vídeo. Se bem que eu acho que eu vou botar isso aqui no final, né? Mas bota uma palhinha no início pra mostrar como é que vai ficar, né? Bora lá.